Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje nós vamos falar de cristianismo no norte do continente africano. Nós vamos falar de cristianismo no norte da África, ok? Então você conhece nosso trabalho, dá like, aperta o sininho, inscreva no canal se você não é inscrito. E encaminhe esse vídeo para a sua lista. Provavelmente tem alguém que esse vídeo vai levar uma informação útil, tá? Então, sempre dê like e, se não é inscrito, inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo. Assim o YouTube vai entender que é um vídeo relevante, útil. Assim também ele vai poder recomendar, ou seja, ranquear nosso vídeo, ok? Então, assim você vai estar dando força pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Muito bem, então hoje nós vamos falar de cristianismo no continente africano, ok, gente? Não estou falando de cristianismo em todo o continente africano. Veja, o continente africano é o terceiro maior continente do planeta, ok? O continente africano é dividido em 5 regiões. Então, são a África do Norte, África Ocidental, África Central, África Oriental e Sul do continente africano. E hoje nós vamos falar especificamente da parte norte do continente africano. Nós vamos falar da região norte do continente africano, ok? Então, nós vamos falar um pouco como é que é cristianismo nesse local, qual é a realidade de cristianismo nessa parte do continente africano. Obviamente, muito possivelmente, a gente vai fazer alguns vídeos aqui falando em diferentes regiões do continente africano, qual é a realidade de cristianismo ali. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar de norte da África. Então vamos lá. Gente, vocês sabem que, historicamente falando, o cristianismo na parte norte do continente africano chegou logo no primeiro século, ok? Logo no primeiro século do cristianismo, ali na Alexandria, nós temos até um vídeo aqui nesse canal falando sobre cristianismo no continente africano. Então, a parte norte do continente africano, especificamente ali na Alexandria, chegou muito cedo o cristianismo, ok? Só que o resto do continente africano só vai chegar lá no século XV o cristianismo, tá? Principalmente na África subsaariana. Tudo bem? Então, no primeiro século, logo nos primeiros momentos ali, chegou o cristianismo, ok? A tradição cristã vai dizer que evangelista João Marcos, aliás, o João Marcos, ele vai levar o evangelho para Alexandria, ok? Que então era colônia romana, nesse lugar. Então ali ele estabeleceu, inclusive descendentes desses cristãos, existem até hoje no Egito, conhecido como cristãos coptas. Já vamos falar sobre eles, ok? Então, logo no primeiro século, se estabeleceu o cristianismo. Mas, ao longo do tempo, com a chegada do islamismo, lá mais ou menos no século VII, então eles vão dominar toda a região e sufocar, então, cristãos que ali se instalaram. Embora esses cristãos se estabeleceram, se resistiram, porque eles resistiram à invasão islâmica e alguns deles ainda existem ali no Egito, conhecido como cristãos coptas, ok? Até aí tudo bem? Muito bem, então quais são países que fazem parte da África do Norte? Ou seja, quais são países que formam chamado África do Norte? São eles: Argélia, Egito, Sudão, Marrocos, Líbia e Tunísia. Esses países eles formam a parte da região norte, conhecido como África do Norte. São esses países que estão localizados próximo ali do mar Mediterrâneo, o mar que divide o continente africano do continente europeu, ok? Agora, nessa região com chegada de islamismo no século VII, então ele invadiu e dominou toda a região e então sufocou o cristianismo que estava se instalando na parte norte, especificamente no Egito, Alexandria, que era a capital ali do Império Romano no continente africano, ok? Foram sufocados os cristãos, ok? Apenas aqueles que nós chamamos hoje de cristãos copta, instalados ali no Egito, um grupo fundado pelo apóstolo João Marcos, que resistiram até hoje, ainda existe esse grupo de cristãos coptas no Egito. Então, todos esses países que nós falamos aqui, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia, Sudão, Líbia, todos esses países foram sufocados e dominados pelo islamismo. Então, norte da África é uma região massivamente islâmica, ok? Se existe islamismo nessa região, ok? E uma região fortemente islamizada, então eles sufocaram o cristianismo. Salvo uma rara exceção nesse caso, que é o caso do Egito, que preservou uma minoria de cristãos que são conhecidos como cristãos coptas, ok? Ali ainda eles existem, por conta da história, por conta da tradição desse grupo, ainda preserva um bom número de cristãos, ok? Muito bem. Então, o cristianismo chegou no Egito, só para reforçar caso do Egito, tá? Só para reforçar aqui a exceção do Egito, porque que apenas o Egito ainda preserva o número de cristãos, ok? Isso aconteceu porque o cristianismo logo chegou no Egito em meados mais ou menos do primeiro século da era cristã.
durante o domínio romano nessa região. Então, o apóstolo, como nós falamos aqui, Marcos, o evangelista, pregou, começou a pregar ali, foi para o Egito e ali começou a pregar o evangelho, em Alexandria. Então, mas qual era o foco? O foco era pregar para judeus que viviam na Alexandria, levar o evangelho para os judeus. Então, por isso ele foi considerado o fundador do cristianismo ali na Alexandria, ok? E ele foi o primeiro bispo nessa região, ok, gente? Agora, a igreja cristã no norte da África, ela é formada hoje, tirando o caso egípcio, que é formado fortemente de cristãos coptas, que hoje estão ligados à igreja ortodoxa, obviamente, por questão de tradição, de cisma que aconteceu posteriormente. Hoje, basicamente, quem é a igreja no norte da África? A igreja ali, basicamente, hoje é formada de ex-islâmicos convertidos ao cristianismo, ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo. Nós não temos um dado robusto sobre missionários que saem de um determinado lugar e vão instalando ali nos países do norte da África. Por quê? Porque nos países islâmicos é proibido outras fés, principalmente a cristã. Então, eles são perseguidos, existe uma forte perseguição e repressão à fé cristã e outras fés que não sejam islâmicas. Então, ali nós não temos um número assim robusto de cristãos missionários que se instalam na Tunísia, Marrocos, Sudão e outros lugares ali que são países eminentemente islâmicos, ok? Essa é a razão que nós não temos esses dados. Essa é a razão pela qual dados que nós temos é que a igreja cristã formada nesses países do norte da África são, na sua maioria, ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo, em sua grande maioria. Eles são considerados, inclusive, infiéis pela sociedade islâmica, até pelos familiares. Eles são considerados infiéis por terem abandonado o islamismo. Então eles vivem normalmente num ambiente de perseguição, ambiente de opressão islâmica em que eles vivem e são perseguidos, ok? Muitas vezes essa perseguição se manifesta de várias maneiras, de pena capital, de prisão, de serem expulsos, até de perseguição de toda a família. É uma coisa muito séria, ok? Então o cristão islâmico, ele sofre uma punição, ou seja, uma perseguição basicamente de três maneiras, de três formas. Primeira forma, existe uma perseguição na própria família, ok? Eles podem ser expulsos das suas casas e não ter direito nenhum. Por mais que seja um príncipe herdeiro, como nós já temos casos de muitos testemunhos de família real, em Marrocos, por exemplo, famílias reais em diferentes lugares, são expulsos, são deserdados e são expulsos no meio da família, porque é considerado uma vergonha um islâmico converter ao cristianismo, principalmente tratando de uma família tradicional, uma família real, ok? Então vamos lá. Eles são expulsos sem direito nenhum, às vezes perdem guarda dos filhos, ok? E eles são expulsos do meio da família. Segunda forma de perseguição a essas pessoas, tem também casamento às vezes cancelado. O cara casado com uma família tradicional, conservadora, vai e se converte ao islamismo, tira a esposa do camarada, ok? Porque normalmente são os homens que se convertem em primeiro momento e normalmente acontece isso. Perde o casamento, a família vai e tira a esposa do camarada, ok? Terceira forma, podem ser expulsos de empregos onde eles estão. Então, é cancelado o emprego do camarada e ele é ameaçado de qualquer forma, de várias formas, inclusive na comunidade onde nasceu, cresceu, pode ser expulso desse lugar. Em países, por exemplo, como a Líbia, ele pode ser até morto, gente. Não só Líbia, como Tunísia e Argélia. Pode até ser morto, porque não pode professar fé islâmica, aliás, fé cristã, perdão, de uma forma pública. E se as pessoas perceberem ou ficarem sabendo que alguém no meio deles se converteu ao cristianismo, ele é expulso no meio da comunidade, ele é considerado não mais parte desse grupo, ok? Então, pode ser expulso do emprego, enfim, além de receber pena capital, porque ele está desonrando o islamismo, ok? Então, a fé cristã no norte da África é extremamente complicada, ok? Todos os países do norte da África são basicamente países islâmicos, onde existe divisão, obviamente, no islamismo de grupos xiitas e sunitas. Os grupos xiitas são mais radicais em termos de observação da lei, ok? Então, por isso, eles não toleram cristianismo, ok? Com exceção do Egito, que tem uma minoria de cristãos coptas, conhecidos como cristãos coptas, e eles são tolerados, inclusive, hoje, até eles terem representação na política, no Estado. Por quê? Porque é uma igreja instalada desde o primeiro século do cristianismo, começou com o evangelista João Marcos, que começou a pregar ali para judeus que viviam na Alexandria, ali então fundou o cristianismo, que hoje são conhecidos de cristãos coptas, ok? Então, tirando essa exceção no Egito, onde nós temos uma pequena minoria de cristãos, todo o norte da África não tem
praticamente cristãos, a grande maioria são islâmicos. E cristãos que existem são cristãos ex-islâmicos convertidos ao cristianismo. Se converteu é porque existe algum missionário, alguma forma ali de expressão da igreja que levou essas pessoas a se converterem. Mas o relacionamento ali entre cristãos fica sempre no segredo, não pode ser expressado publicamente, e cristianismo é perseguido. Essa é a realidade do norte do continente africano. Então o cristianismo é sufocado e perseguido nessa região. Se essa informação for útil, você que está assistindo pela primeira vez, dá like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas e inscreve nesse canal, tá bom? Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.